início a mais uma mesa redonda, quinta edição do Moda e Imagem. Hoje o tema é Moda e Diversidade. Estamos aqui com duas maravilhosas representantes, a Tati Cabral e a Yala. E elas vão se apresentar e falar um pouquinho do trabalho delas e do que elas fazem no dia a dia. Oi, meu nome é Tati, eu tenho 25 anos, sou produtora de moda e sou maquiadora. E constantemente eu levanto a bandeira de algumas militâncias e eu acho que não tem como falar de moda sem falar sobre esse comportamento social. E eu acho que é por isso que eu estou aqui hoje. Sim, seja bem-vinda, Tati. Obrigada. E você, Yala? Oi, meu nome é Yala, estou muito feliz de participar, dessa mesa redonda. Eu acho muito importante a participação da mulher negra em um momento desse, principalmente quando se fala de moda. Eu sou formada em Arquitetura dos Cachos pela Clínica Devancourt, em São Paulo, e também eu sou especialista em tranças africanas, sou dona do Afro Yala, onde eu tenho 8 funcionárias, todas mulheres negras e periféricas. Que bom, então vamos começar logo com as perguntas aqui da mesa redonda. Eu queria saber de vocês, o que é que vocês pensam sobre diversidade no mercado da moda? Então, a minha visão que eu tenho sobre a diversidade no mercado da moda é que nesse momento a gente está dando um passo à frente, mas ainda tem muita coisa que precisa ser melhorada. Tem muitos espaços que precisam ser ocupados, tanto por mulheres como também pela classe LGBT, que a gente sabe que é uma classe que sempre trabalhou nessa área. E quando chega na frente ali, no foco, onde precisa ser valorizado, geralmente a gente está na coxia. Então, esse momento que está acontecendo agora na moda, que está tendo espaço para a gente, é muito importante, porque é representatividade para aquelas pessoas que ainda não conseguiram chegar onde a gente está, onde outras pessoas estão. Então, acho que está caminhando, mas precisa um pouco mais. Isso. E você, Eu trouxe alguns dados que eu pesquisei hoje para a gente só dar uma introduzida nesse aspecto da diversidade. E eu pesquisei pelos dados do IBGE. 23,9% da população brasileira possui alguma deficiência, 56,10% se declaram negros no Brasil, 896 mil pessoas se declaram como indígenas e 60,3% da população adulta no Brasil está acima do peso, é considerado gordo. E aí, você entra com essa questão da diversidade, eu acho que a gente caminha a passos muito lentos, porque o que se mostra hoje está um pouco distante ainda da nossa realidade, como eu trouxe nos dados. Então, esse padrão que é mostrado na moda ainda não é diverso. A maioria da população brasileira não é branca, não é magra, como dizem os dados, e não é alta. Então, eu acho que a gente tem muito o que caminhar ainda. Mas que bom que as coisas... Que bom que estamos ocupando espaços, que bom que temos mas estamos. Eventos como esse, o Moda e Imagem, que nos permitem uma discussão, né? E por conta da pandemia a gente está com esse formato diferente, mas é importante não deixar de discutir, não deixar de informar e não deixar de ocupar esses espaços. Então, como é que a diversidade está se tornando tendência de moda? Como é que está acontecendo por que vocês acham que teve essa necessidade das marcas e do mercado olharem para essas pessoas e dizerem assim, não, vamos incluí-las agora? Então, o elemento da cultura afro, ele está ganhando um espaço muito grande e eu venho falar assim sobre a minha área, sobre cabelo. Então, por muitas vezes, para mim poder ter uma divulgação do meu trabalho, eu precisei fazer cabelo em pessoas brancas para poder atingir um público maior. Mas tendo consciência que essa pessoa branca, ela pode usar o lugar dela de privilégio para poder atingir outras pessoas que ainda não estão nesse lugar. Eu vejo assim que ainda tem muitas lojas, muitos catálogos de lojas que eu vejo, que tem mulheres brancas usando os elementos da cultura negra, sem consciência nenhuma do local que ela está ali ocupando.
E, ao mesmo tempo, a gente, para poder ganhar essa ascensão, a gente precisa saber ter jogo de cintura para poder usar essas ferramentas que é nos oferecido. Porque quando a gente fala que 56% da população brasileira é negra, a gente está falando de um número muito grande. Mas ainda a gente tem pessoas que não se reconhecem como negra em si. Então, assim, a gente precisa ter jogo de cintura e inteligência para a gente poder usar esse espaço de privilégio para mostrar que os elementos da cultura afro, ela é bonita sim em uma mulher negra e gorda, em um homem negro, gordo e gay, porque quando a gente separa a característica das pessoas, a gente retira a identidade das pessoas. A gente pega os elementos para que esses elementos ele ganhem uma força de comércio, né? E as pessoas acabam esquecendo que esse elemento vem de uma cultura afro, de pessoas negras, né? É verdade. E você, Tati, como uma mulher, né, que está também atuando no mundo da beleza, na área da beleza, como é que você interpreta o espaço da mulher gorda nessa tendência da moda agora? A gente tem marcas que estão incluindo modelos plus size em seus desfiles. Nós temos agora marcas especializadas de roupas para pessoas acima do 46. Como é que você interpreta essa tendência? Eu acho que a moda, como eu falei anteriormente, ela se baseia muito no comportamento social. E eu acho que socialmente a gente tem discutido mais algumas pautas. E a moda como um comércio, como uma vertente do comércio, enxerga nisso algo lucrativo também. Então eu acho que a passos lentos ainda está sendo inserida a diversidade. Mas me preocupa um pouco disso ser uma tendência, porque a tendência ela pode ser uma coisa temporária. E eu acho que respeito e diversidade e inclusão não pode ser considerado temporário. São princípios éticos básicos. Eu acho que a gente tem muito caminho pela frente, mas as portas estão se abrindo, sim. Desculpa. Eu gostei muito da sua fala, principalmente porque quando a gente pensa na moda, a gente já associa a uma mulher magra, né? Sim. Então, assim, a gente precisa ter esse espaço, a gente precisa falar de uma mulher que é real, que está aqui vivendo o seu dia a dia como você, como eu. A gente precisa passar isso com a naturalidade e que isso reflita naquela mulher que não se vê na televisão. Tem que normalizar, né? Tem que normalizar. E, ao mesmo tempo, a gente tem que tomar muito cuidado, porque do mesmo jeito que a gente está tomando espaço de uma maneira muito lenta, eu acho que clínicas de cosméticos, clínicas que fazem cirurgia, ela está com uma propaganda assim, muito incisiva. Então, está adoecendo a cabeça das mulheres. Quando a gente fala de autoestima, a gente não está falando de corpo só, a gente não está falando de cabelo. Porque uma mulher com baixa autoestima, isso afeta vários setores da vida dela. Sim. Tanto quando ela começa a se relacionar, tanto no final dessa relação e como ela se relaciona no seu ambiente do trabalho, como ela se relaciona com outras pessoas. Isso conta muito, porque a falta da autoestima, ela faz com que a gente estacione ou a gente não nos veja como nós realmente somos. E somos lindas, né? Com certeza. E na opinião de vocês, essa tendência da moda querer ser mais inclusiva, é verdade, ela realmente está se preocupando, o mercado realmente está se preocupando em incluir as pessoas, ou é só mais um apelo midiático, é uma coisa que eles estão usando de um momento, de uma discussão, de mudanças, para colocar isso no discurso deles e talvez aumentarem as vendas, enxergar um novo nicho de mercado? Então, o que eu vejo, né? Esse ano, agora com a pandemia, a gente teve um caso que gerou muita repercussão, que foi fora do Brasil, né, gente? Foi um caso que aconteceu fora do Brasil, de um rapaz que foi morto, né, pela polícia violentamente. E aí isso aconteceu uma comoção muito grande. Isso a gente viu as pessoas aqui no Brasil, deixando as pessoas usarem sua página para poder divulgar o seu trabalho como negro, né? E, ao mesmo tempo, eu vejo que essa luta
é uma luta válida, mas a gente vive em um país onde as pessoas não estão morrendo só por violência policial. A população negra, ela está morrendo por fome, ela está morrendo por falta de moradia, a gente não tem educação, a gente não tem saúde. Então, para a gente poder chegar em um movimento de lutar por algo que está acontecendo no outro país, a gente poderia enxergar o básico. Voltando para a sua pergunta, eu acho que não. Eles, nesse momento, quando a gente fala sobre o sistema capitalista, ele visa dinheiro, ele não visa inclusão, ele não visa diversidade. Quando esse momento aconteceu, eu percebi que muita gente começou a me procurar. Muita gente. E eu acho assim, que se você pode disponibilizar seu Instagram durante 5 dias, por que você não disponibiliza o seu Instagram 2 vezes por semana para uma mulher negra ou para um homem negro? Então, assim, eu acho que as pessoas, elas sim têm esse gancho, aproveita esse gancho para a gente poder ganhar mais visibilidade, mas a gente ganha visibilidade no momento de confusão. E a população negra não é confusão, a população negra não é bagunça. A gente tem muito a ensinar, a gente tem muito a aprender também, mas não tem como a gente aprender quando vocês só dão voz a gente no momento em que acontece algo tão forte assim. Principalmente no país onde a gente vive. Eu sou dona de um estúdio afro e por muitas e muitas vezes, diariamente, tem clientes que chegam no meu estúdio e não me reconhecem como dona desse espaço. Então, ela procura falar com a pessoa mais clara que tem dentro do meu espaço, até ela entender que a dona do estúdio sou eu. Então, assim, a gente está vivendo um momento em que está acontecendo tanta coisa e as pessoas, elas se alimentam dessas informações e daqui a 3 dias elas esquecem o que está acontecendo. Então, assim, é bom a gente estar acessando esse espaço, mas que a gente acesse no momento, em todos os momentos. Não só no momento em que a população negra está na televisão porque foi morta. Sabe? Você ganha visibilidade porque um preto foi morto. Você ganha visibilidade porque uma mulher negra foi morta. Mas isso acontece a cada 1 minuto, uma mulher morre violentamente na cidade. Entende? Então, assim, para mim é algo que é uma oportunidade, mas que precisa acontecer com mais frequência. Eu também enxergo dessa forma. Eu acho que é muito essa questão do oportunismo, sabe? Eu acredito que seja muito mais pelo apelo midiático. E as pessoas, quando começam a se informar, elas tendem a questionar mais e a pressionar as marcas. Então, eu acho que tem muito esses dois lados, da marca também se preocupar com o cliente, do que ele está pedindo, e desse apelo midiático. E por muitas vezes essas pessoas como eu, como você, a gente não está se vendo. A gente não está ali fazendo a coisa na prática, né? Então, é uma coisa que a gente já está vendo que é uma exclusão mesmo, assim, olha, você é muito boa, mas você é muito boa aqui na produção. Você na frente das câmeras, você não pode ir porque você não é padrão. Isso me leva à próxima pergunta, que é saber se vocês se sentem representadas pelas marcas que vocês consomem, né? Se a moda que vocês consomem, vocês se sentem incluídas e representadas. Se você olha uma propaganda na TV, se você vê um desfile, você consegue se enxergar. Não, eu não me vejo, eu não sou representada. Eu procuro sim usar marcas de pessoas que são negras, eu estou procurando muito, mas também eu não deixo não de usar essas marcas não, porque eu quero que elas entendam que esse espaço é meu. Então, se for preciso, eu vou usar e vou ocupar esse espaço para que outras mulheres negras se sintam fortes e entendam que esse lugar também é dela. Para você se posicionar como consumidora, para essas marcas entenderem que não são só brancos e ricos, né, que estão ocupando esse espaço, que vão ser representados pelas propagandas deles. E assim, na prática mesmo, falando na prática, né? 2 anos atrás a gente conseguiu trazer uma marca de maquiagem de pele negra para Maceió. Eu ganhei um patrocínio pelo Negra Rosa e para mim foi incrível, porque eu nunca tinha usado uma base da tonalidade da minha pele. Eu sempre trabalhei com mídia, eu fiz teatro, licenciatura pela Universidade Federal de Alagoas e assim, todas as vezes que eu iria me maquiar era uma palheta gigante de base e mesmo que misturasse todas as cores não chegava na minha tonalidade. Então, para você ver ainda como o setor de moda ainda precisa melhorar muito, porque uma base é um detalhe, né? É verdade. Todos esses setores, assim, que envolvem estética, eles meio que se conversam, né? Então, tipo, eu acho que não tem como desassociar um do outro.
E respondendo a sua pergunta, eu não me sinto representada enquanto mulher gorda. Eu acho que dentro do padrão plus size já existe outro padrão. A mulher gorda ela não pode ter barriga, ela não pode ter estria, não pode ter celulite, ela não pode ter papada, entendeu? Então existe uma higienização dessa imagem de mulher gorda para que essa imagem se torne palatável para a sociedade, para que a sociedade diga, olha, isso aí é aceitável, tá bonito para mim, ela pode circular pelos ambientes. E como é que vocês acham assim, se vocês acham que essas estratégias dessas marcas de colocar a inclusão, né, como um carro-chefe de uma propaganda ou de campanhas publicitárias, como é que vocês acham que chega para o receptor, né, para o consumidor? Se esses consumidores eles já estão condicionados a enxergar e a dar like, geralmente nas redes sociais, em um padrão branco, alto e magro de beleza. Com certeza, com certeza. E assim, reflete e limita as pessoas. Porque por muitas e muitas vezes chegam mulheres no meu salão querendo colocar um cabelo que é totalmente diferente da sua curvatura. Eu trabalho com aplicação e claro que a aplicação dá uma liberdade muito grande à mulher, mas essa aplicação também, ela pode limitar a mulher, porque a partir do momento em que você não se aceita, você cria um bloqueio e você acaba criando em você a imagem daquela mulher que você está assistindo. Então você vai querer comprar uma base de tom mais claro, você vai querer um cabelo com um cacho, a curvatura mais aberta. Então isso reflete 100%, 100%. E isso que ela falou agora da área de plus size, isso é nítido, para mim é gritante. As modelos plus size que tem uma visibilidade maior são modelos que têm o quadril largo, cintura fina, e elas não podem ter barriga, que é algo contraditório. Todo mundo nasceu com barriga. Como é que a pessoa não vai ter barriga? E são brancas, a maioria das A vezes maioria são brancas. Se a mulher negra, ela já tem uma dificuldade, né, de ser incluída, imagine a mulher negra gorda. Sim. É muito louco isso, porque quando começou esse movimento de cabelo cacheado aqui no estado, começou há uns 4 anos atrás, 5, 6 anos atrás. Por aí começou a chegar aqui no nosso estado, né? E muita gente chega no salão e diz, eita, agora eu vou ficar na moda. E as pessoas não entendem que isso é um ato político que vem de dentro do movimento negro. Quando as mulheres negras dizem, não, tá bom. A gente não está mais aceitando esse padrão e a gente agora quer usar nosso cabelo natural, a gente quer aceitar nosso quadril, nosso bumbum grande, nossa cintura fina, nossos peitos avantajados. Isso é a gente. Então, assim, para você ver, para aquela primeira pergunta, o quanto o sistema capitalista comercial distorce a situação. Isso começou dentro do movimento negro para poder fortalecer a autoestima da mulher negra e no momento de oportunidade, esse comércio pega tudo isso e reverte para um movimento lucrativo e esquece que isso é um ato político, um ato de resistência. Então, assim, tudo interligado e, ao mesmo tempo, a gente está só assistindo ainda. A gente quer fazer parte disso, a gente quer ocupar os espaços, tanto mulheres negras como mulheres gordas, mulheres lésbicas. A gente é taxada e a gente duvidam da nossa capacidade pelas nossas escolhas. E isso é muito ruim. Eu estou toda arrepiada aqui. Porque quando se fala de mulher, né, quando a gente fala de mulher, a gente sabe que a gente enfrenta uma luta diariamente. Sim. Não só por conta de padrão de beleza, mas a gente tem aí 375 funções por dia, a gente cumpre na marra ali, cumpre tudo. Porque a gente já está condicionada a tentar dar conta das coisas para mostrar que a gente é mais forte, que a gente aguenta. E na verdade não é isso. A gente tem a mesma capacidade de um homem, a gente ainda recebe menos. Eu, com certeza, se eu trabalhasse numa empresa, eu receberia menos que o homem e menos que a mulher branca, tá? Então, assim, é tudo muito interligado e muita coisa precisa ser melhorado. Porque quando se fala de moda, a gente sabe que a gente começa ali de pequena, né? Num glossinho, num brilhozinho, né? Que a gente insiste para nossa mãe comprar para a gente. E a gente ainda não tem noção de que a gente está saindo do padrão do magro e está entrando no padrão do plus size agora, que tem que ser aquele padrão ali. Para ser negra, você tem que ser negra com os traços europeus, sabe? Então, assim, você ainda precisa estar dentro do padrão para você se sentir encaixado no movimento da moda. Sim, eu acho que quando a gente fala de padrão, a mídia, né,
cria outro padrão, como a gente está falando. Até pouco tempo atrás, eu falo como maquiagem porque é a minha área e é a minha formação também. Também sou formada em produção de moda pela UFAL, mas assim, eu me identifico com essa área e assim, a moda, ela vai em ciclos. Teve um ciclo que era uma pele muito carregada, uma pele totalmente com a cobertura muito alta, onde você não queria mostrar nenhuma imperfeição da sua pele. Hoje já se criou um outro padrão, de uma pele mais natural, de uma pele com a skincare perfeita. Porém, foi o que eu estava discutindo com a Tati também, antes de a gente iniciar o bate-papo. Porém, essas marcas que fazem essas propagandas de uma maquiagem mais leve, pegam modelos que já têm uma pele boa, trabalhada, não pegam uma modelo real, que tem acne, uma modelo que tem cicatriz, para ver como esse produto vai se comportar numa pessoa de verdade. Então, assim, é uma inclusão mascarada, não é isso? Sim, e quando é a mesma coisa, você está olhando na TV e você vê a família brasileira. Nossa, não existe negros no Brasil, não tem uma propaganda com a família brasileira real, Bizarro. né? Se a nossa população, 50% da população é negra, porque a mídia só vincula a imagem de uma família branca. E quando tem negros é com traços finos, né? Não é um negro com traço afro. Não. Sobre a pergunta, eu acho que quando o público-alvo de uma empresa já é tão segmentado, acho que essa empresa não tem o menor interesse de mudar isso. E geralmente é um público bem específico, né? A gente sabe que quem detém o maior poder econômico, infelizmente, são pessoas brancas. Então, geralmente, as empresas que trabalham com artigos de luxo, com roupas mais, entre aspas, requintadas, vai ter esse público-alvo como referência. Exatamente. E mesmo então, que você tenha um poder aquisitivo, você ainda não é incluída, porque eu saí da periferia, né? Eu saí lá da periferia do Bolão, nasci lá, fui criada lá. Então hoje eu tenho uma acessibilidade bem diferente de quando eu era nova e ainda assim eu não estou incluída. Então assim, o seu poder aquisitivo não é nada. É verdade. Então, gente, vamos para a última pergunta para a gente encerrar o nosso bate-papo. Eu queria saber quais são as expectativas de vocês e o que vocês acham que pode ser feito para melhorar essa inclusão na moda. O que é que vocês fariam diferente para tratar esse tema de inclusão realmente eficaz? Então, na minha área, eu acho que a gente precisa ter capacitação profissional. Porque a gente sabe que hoje em dia tem tanta gente sendo formada pelo youtuber que a pessoa chega ali e oferece um serviço que não tem qualificação nenhuma, não tem formação nenhuma. Então, para mim, tem que começar pela base. A gente precisa oferecer cursos profissionalizantes para as pessoas negras, para que ela consiga desenvolver o seu trabalho. Depois, eu acho que deveria ter conscientização do que é ser negra dentro de uma sociedade. Porque não adianta você ter um estúdio que fale sobre cabelo, se você diz, se você quiser alisar seu cabelo agora, alise, não tem nada não. Se você não tem consciência sobre o ato político, você está desrespeitando uma luta muito grande de outras gerações e até mesmo da nossa geração. Porque a gente sabe que isso está acontecendo agora, né? A gente vê esse boom acontecendo sobre esse movimento afro, sobre esse movimento da galera do plus size, está acontecendo agora. E mesmo assim, as pessoas ainda não têm consciência. Eu acho que o terceiro ponto também é a gente ter consumidores conscientes. Porque como o comércio vai crescendo, eles vão lançando vários tipos de produtos. Então, assim, a gente anseia pelo cacho perfeito, a gente anseia pelo cabelo perfeito. Então, a gente acaba consumindo mais do que se precisa. E que as marcas também, elas se conscientizem e lembrem que a gente não quer só uma embalagem de produto, a gente quer conteúdo dentro do produto, a gente quer produtos corretos. Porque por muitas e muitas vezes eu vejo o produto ali sendo vendido de liberados e com um percentual de sulfato lá em cima. E isso é horrível para o cabelo crespo. Então, assim, eu acho que tem que ter uma conscientização real, geral, assim, começando da base até o produto final, quando chega no consumidor, tá? E a gente precisa ter essa conscientização e quebrar esse conceito de que moda tem que ser assim, tem que ser magra, tem que ser perfeita, tem que ser, sabe, branca, tem que ter o nariz afilado, você não pode ter o cabelo crespo, você não pode chorar, você não pode sentir dor. Então, assim, eu acho que a gente precisa
melhorar muito. Mas mesmo assim, gente, contudo, eu ainda reconheço que eu e Yala estou tendo uma acessibilidade que minha mãe não teve. A minha mãe, ela não se vê como mulher negra, é incrível, né? Eu tenho um salão afro e a minha mãe diz pra mim que eu sou morena clara e que não entende porque eu tô nessa luta. E eu tenho que entender a limitação da minha mãe, porque minha mãe também faz parte desse sistema, essa estrutura racista, machista, e ela não se reconhece como uma mulher negra. Então, para mim poder ter esse tipo de postura hoje, eu busquei nos meus mestres, nos meus professores de capoeira, em mulheres que eu admiro. E por muitas e muitas vezes, ainda assim, eu sou criticada na minha cidade. Porque é muito difícil você sair do nada e você conseguir chegar em um local onde as pessoas cheguem para você e digam parabéns, você conseguiu. Porque quando uma mulher negra consegue chegar em um local, independente da forma como ela chegou, a gente tem que dar parabéns para ela. Porque não é fácil, gente. Não é fácil real, porque a gente tem essa luta dentro da nossa casa, no momento que a gente nasce, os nossos pais não nos reconhecem, a gente tem essa luta dentro da escola quando o professor não acaricia o nosso cabelo, o professor fala com todos os alunos e não fala com você. Por muitas e muitas vezes eu só consegui ter amigos na escola porque eu tive que mostrar que eu era boa em história, eu era boa em português, para me poder ter pessoas que quisessem conversar comigo sem interesse. Sabe? Então, assim, a luta da mulher negra é 2 vezes maior. Então, o meu desejo de verdade é que outras pessoas, outras meninas negras periféricas assistam esse vídeo e acreditem nos seus sonhos. Vocês é capazes de chegar onde vocês quiserem. Eu sei que existe uma barreira muito grande entre a periferia e o outro espaço aqui da cidade. Eu sei que vocês não conseguem nem andar aqui na orla, e vocês não conseguem andar na orla não é porque vocês não conseguem chegar, se deslocar até aqui, é porque quando vocês chegam aqui, vocês não se vê. Outra coisa também que eu gostaria de colocar é sobre o dia 20 de novembro. Eu acho muito importante que existam eventos dentro da periferia. Eu acho muito importante as pessoas entenderem que a gente precisa conscientizar a nossa população negra. Não adianta a gente fazer um evento e colocar na praia. Desculpa. E de verdade, a gente não é entretenimento, a gente não precisa estar vestida de baiana para poder agradar turista. E isso acontece nitidamente aqui no meu estado, que para mim é um absurdo. Existem movimentos muito grandes dentro da nossa comunidade que precisa de acessão, que precisa de recursos, e esses recursos nunca chegam. Então, por conta disso, é por isso que eu estou aqui, uma mulher negra, retinta, do lado de vocês. Sabe? Porque eu consegui acessar, mas ainda tem muita gente que não conseguiu. E esses eventos, eles precisam atingir esse público. Outra coisa também, eu quero aproveitar, por favor, não convide a população negra para tocar o Bumba Meu Boi, para fazer coco de roda e depois dar só um lanche e dizer, tudo bem, sentar ali e pode ir embora. Porque o mais importante é a roda de conversa. Por mais que eles não consigam entender o diálogo completamente, pode ter certeza que vai chegar um momento em que eles vão ser tocados. E aquele toque que ele sente, pode ser que abra ali a cabeça dele e ele entenda que existem outros caminhos. Então, a gente precisa fazer com que a população negra não seja entretenimento. A gente precisa sentar na roda de conversa e entender o que está acontecendo socialmente com a nossa cidade e com o nosso público e principalmente com a população negra. Obrigada. Foi muito profunda e muito emocionante a sua fala, Yala, e eu espero que tudo isso que você falou realmente aconteça. Tati, eu quero ouvir muito a sua opinião agora para a gente encerrar o nosso bate-papo. Então, eu acho que, como a Yala disse, precisa existir uma conscientização do consumidor e precisa ser gerada a oportunidade para diversos corpos, diversas etnias. Sem oportunidade, essas pessoas não vão chegar aos lugares e sem representatividade, essas pessoas não vão se ver nos lugares. E eu costumo dizer que, infelizmente, é um mercado muito difícil de ser mudado, porque a insatisfação ela gera lucro. Então, a pessoa, quanto mais se vê, mais se sente representada, eu acho que ela sente menos uma necessidade de se enquadrar. Isso não é tão lucrativo, mas eu acho que, por outro lado, quanto mais a gente enxerga toda essa diversidade, mais pessoas vão chegar aos lugares, vão movimentar a economia, vão movimentar a sociedade. E a sociedade precisa sair desse padrão
do grande... do atraso. Exatamente, do poder só está na mão de gente branca e rica, entende? O país é tão plural e de todas as maneiras e a gente continua vendo a moda, inclusive, como uma grande vertente disso, só mostrando esse lado, sabe? Então, eu acho que é gerar oportunidade, gerar representatividade e gerar conhecimento. Acho que esses são os grandes... E assim, para a gente poder sentar aqui e estar batendo esse papo, você estudou bastante, não foi? A gente precisa ser valorizada. Existem eventos em Maceió, onde eu já participei, que foi convidado muita gente e no momento depois que eu desço do palco, e eu sei que eu arrasto pessoas, eu já aceitei isso, tá? Arrastei muita gente para esse evento e quando eu cheguei nesse evento eu acabei descobrindo que todo mundo recebeu cachê e eu não recebi. Isso é privilégio. É isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Foi incrível o nosso bate-papo, a energia foi incrível. Acho que fluiu e discutimos realmente coisas importantes para a nossa sociedade, para a moda, para a nossa geração e que esse bate-papo inspire outros bate-papos como esse. Obrigada. Então, gente, estamos finalizando o nosso bate-papo e eu peço para todo mundo que sigam nas redes sociais, que se inscrevam no nosso canal, deem seu like e não deixem de prestigiar esse evento maravilhoso.